O programa Entre Nós é um oferecimento de BQ, unindo energias para ir mais longe. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa cultural do Jornal Opinião. Hoje vamos conversar com a compositora, cantora, escritora, jornalista, produtora cultural, mestre em comunicação e uma vida muito ativa na cultura e na arte de Fortaleza, do Brasil e do mundo. Vamos falar com Mona Gadelha. Mona, tudo bom, Mona? Obrigado pela presença aqui no Entre Nós, esse bate-papo informal. Eu é que agradeço, Wagner. Muito obrigada pelo esse convite tão bacana. Que coisa boa. Mona, bora começar. Mona, é o seguinte, você nasceu em Fortaleza, foi? Você é de Fortaleza mesmo, né, Mona? Sim. Você é de Fortaleza. E qual bairro? Porque tinha uns bairros que tinham uma efervescência cultural maior do que outros, né? Assim, pelo menos do que se chamava naquela época de música universitária, música popular, aquela coisa, né? O Benfica era muito ativo ali, 3 de Maio também, mas existiam outros bairros. Eu passei a minha infância, na verdade, na Aerolândia, né? Minha mãe a gente morava na Aerolândia, mas também com uma ponte assim com o Benfica, porque os meus avós moravam no Benfica. Então eu costumava passar as férias escolares na casa dos meus avós, né? Então eu tenho essa lembrança. E aos 10 anos a gente se mudou para a Senador Pompeu, ali já perto da 13 de Maio, então centro, 13 de Maio, por ali, né? Benfica ali, aquela efervescência do meio universitário também, né? Então a adolescência foi nesse trânsito aí das ruas do centro, com 13 de Maio, com Benfica. Né? E foi dali que começou essa ideia, esse gostar, esse prazer pela arte, por tocar. Como é que foi essa história de começar a tocar violão, essa vontade de ser artista, né? Eu acho que o meu primeiro contato com a música foi com o rádio. Minha mãe ouvia muito rádio, né? Cedinho o rádio já começava a troar, assim, as primeiras horas, né? Isso era muito comum nas casas, né? Um rádio ligado. Era legal, né? A gente tinha aquela manhã, já começava com Você ouvia, rádio, mesmo que não quisesse, mas você tinha contato com a música. Sim, então ouvia muito rádio e comecei a me interessar por vários artistas, assim, na época, anos 60, né? Roberto Carlos, Maísa, eu gostava de tudo. Comecei a me interessar muito e ouvir, e aí já a partir dos anos 70 vem o tropicalismo, né, a Jovem Guarda, o rock, tropical ali no final dos anos 60, né? 67, 68. Por aí. Quando eu nasci em 60, então em 70 eu vou fazer 10 anos, né? E essas canções, elas tocavam no rádio. Eu me lembro que eu estava na casa da minha avó, lá em Aracati, numa fazenda, a primeira vez que eu ouvi John Lennon. Tá? Sim. E é interessante, né? Eles tocavam no rádio comumente, né? Natural. O rádio vários era grupos internacionais, mesmo. né? Sim. Essas músicas que ficou conhecido como brega, né? Após o Festival de 67, Sim. chamaram de MPB, né? E chamaram de música brega, né? Eu me lembro que eu ouvia demais ali o Odair José, né? Sim, eu também. O Genival Lacerda, né? Eu também. Músicas lindas, assim. Paulo Sérgio, né? E tocava mesmo no rádio, né? Gerry Adriane, tinha esse acesso. Vanderlei Cardoso, aí já vem, né, a internacional. Jovem Guarda também. Mas a gente pegou essas... E Roberto eu era completamente apaixonada, uma criança apaixonada tocava por Roberto muito, né? Carlos. Tocava. E aí comecei a ouvir também os Beatles, mas sempre assim, dentro desse contexto de rádio mesmo. Né? Rádio mesmo. Né? E o violão entrou como nessa história? Pois na verdade, a música, para mim, ela vem primeiro com a palavra escrita, né? Eu fazia minhas músicas, fazia de modo intuitivo, né? Sem instrumento. Tá. Fazia de modo intuitivo, pegava um caderninho ali e ia fazendo, desde muito cedo, desde os 7 anos, né? É uma coisa que veio mesmo, não
não tem muita explicação, né? Às vezes não tem, né? Não tem. Às vezes não tem. Gostava de me expressar daquela forma, como uma criança que lia muito, né? Lia muito, muito, muito mesmo, né? Lia tudo, né? História em quadrinho, lia tudo, né? Gostava muito, era uma devoradora de livros e gostava de escrever. Então o violão só veio depois, na verdade, lá para os 14, 15 anos, né? Eu me lembro que eu ganhei um violão do Ricardo Augusto, meu parceiro, inclusive. Me deu um violão, acho que era um violão Delvecchio, de presente. E eu comecei ali a tocar alguns acordes e tudo, aprendendo sozinha. Mas assim, não fui me desenvolvendo, né, de estudar o instrumento, né? Eu acabei estudando outras coisas. Estudei um pouco de piano, cheguei a fazer curso na orquestra do SESI, de contrabaixo acústico, fiz umas aulas, violino. Eu ia, aquela coisa de jovem querendo... Um chamava, outro convidava. E aí surgiam as oportunidades, né? E tinha essas aulas tinha a orquestra do SESI, que tinham aulas para jovens, então eu ia para lá, o SESI era na época, o SESI, na verdade, né? SESI na Barra do Ceará, que aliás formou bastante, né, músicos e musicistas espalhadas aí pelo mundo, eu lembro disso. Eu cheguei a fazer algumas aulas lá, isso em termos de teoria do que eu estudei, né? Eu fiz algumas aulas de piano, fiz aula de canto no conservatório com a Dalva Estela, conservatório Alberto Nepomuceno, mas assim, nunca foi, eu diria, um estudo, uma coisa mais planejada, mais programada, rigor, né? Era uma coisa como se fosse assim... uma coisa assim no âmbito do plano B, né? O plano A ia ser fazer uma faculdade, aquela coisa de... Né? Vamos dizer, eu não queria usar essa palavra convencional, mas usar aquela que te daria... A sociedade te molda para isso, a sociedade vai te moldando para isso. Né? Sim, aquela que te daria teu sustento, a tua sobrevivência, né? E a música sempre esteve nesse lugar, a arte, de um modo geral, nesse lugar de, vai ser difícil, isso aí é complicado, como é que viver de música, como é que isso era muito, muito forte. Isso acabava norteando muito, alertavam, né? Sim, uma vida fácil. Sim. Especialmente naquela época, claro, né? Hoje isso mudou, né? Mas naquela época para as mulheres, né? Isso era muito mais demais. Muito Imagina, mais delicado, compor, né? Uma mulher compositora era super difícil, não tinha tantas. Tocar violão, hoje eu vejo para os homens assim, já era tido como malandro, aquela coisa toda, imagina para a mulher. Hoje eu vejo isso assim, você vê em Fortaleza, por exemplo, né, grandes instrumentistas, compositoras, eu acho isso tão incrível, tão maravilhoso, né? Sim. Porque realmente nesse contexto em que eu vivia, essa juventude, era muito difícil, era muito complicado. Mulher cantava, né, basicamente, né? Verdade. Compor aqui, toca aqui, mostra as coisas. Tinha uma certa... tinha ali uns preconceitos e um machismo assim que às vezes assustava um pouco. A Mary Pimentel, Mary Pimentel, grande figura, grande socióloga, grande artista, grande pesquisadora do da livro música. Terral, né? Do livro Terral, né? Sim. Ela me contou que o grupo Garota 70, né, dela, quando elas viajaram, interpretaram a música do Pitty, né? E competindo com Maneira Frufru no festival, e já no Rio de Janeiro, que os pais viram que a coisa ia pegar um rumo de profissionalismo, de convite, aí se chamaram, tá na hora de parar. Olha só. Tá na hora de parar a brincadeira. A brincadeira, né? Não sei se vocês três cantavam com brincadeira, mas agora não dá não, né? Então volta para a universidade, quer dizer, vai para a universidade. Então isso existia muito, né? Mas é que você falou de mulheres compositoras, que hoje, né, você vê que tantas mulheres compõem, que maravilha, né? Você estava comentando. Sim. E essa ideia de compor, a sua, como é que partiu? Aí você teve esse contato no SESI, estudou canto com a Dalva, mas quando é que veio essa ideia de fazer canção? Tornar letra de música e violão? Foi só? Teve um amigo? Como é que foi? Teve parceria? Pois eu comecei realmente com esses caderninhos, escrevendo e fazendo música, e me expressava dessa forma, e aí já nos anos 70 começo
o contato com outros compositores, né? Com o Lúcio Ricardo, com o Sigbert Franklin, com o próprio Ricardo. E aí, na época, tinha um programa de rádio, na Rádio Irapuru, chamado Show do Grilo, que era... Show do Grilo? Show do Grilo, que era do Will Nogueira. Will Nogueira. Esse programa grande Will, incentivou muito a cultura cearense. Sim. O Will tinha esse programa, né, e só tocava rock and roll, era maravilhoso. Era um programa à noite, né, e que a gente ouvia, e eu assim, era um ouvinte assídua e adorava, né, foi quando eu ouvi Janis Joplin, quando eu vi Led Zeppelin, aquilo agitava mesmo, né, a moçada da época e tudo, e ele resolveu fazer um festival de rock, que na época se chamava Concerto de Rock, né? Tava na moda, né? Falar concerto de rock, né? Os concertos de rock. Você até no programa, né? Rock in Concert, passava. Pois é. Então ele fez era ele, o Lisoel Costa também, saudoso Lisoel, também outro que já se foi, um músico, né? De São Paulo, que veio de São Paulo morar aqui, na época estava aqui. Acho que o Lisoel, na verdade, a origem dele é Mato Grosso, se não me engano, mas ele morou, a gente se conheceu ainda quando ele, né, quando veio morar aqui de São Paulo. Depois encontrei com ele também em São Paulo, quando morei lá. O Lisoel se juntou com o Will e mais com, acho que o Sami também, que trabalhava com o Luiz, e montaram esse festival de rock, esse concerto de rock, na Escola Técnica Federal, hoje IFCE, né? E eu tinha 13 anos e me meti nessa história, 13, 14 anos. 13 anos? Ia fazer 14 anos. Uma menina, né? Uma garotinha. E a mamãe deixou, né? Pois é, acho que minha mãe nem soube. Nem eu fui lá na rádio e me inscrevi para participar, e eles perguntaram, você tem música? E eu falei... Não, mas vou fazer uma coisa completamente louca, né? Alucinada mesmo. Não mais fácil. Né? Vou fazer. E aí me inscrevi, participei uma coisa completamente louca, inusitada. Lisoel me acompanhando, Ricardo também. Eu fiz umas músicas, umas letras assim, bem pueris, né? Uma coisa bem infantil, falando de bruxas, não sei o quê, aquelas coisas. Mas fez, né? Mas fiz, e ali foi uma entrada para conhecer um monte de... Abriu o leque, né? Pô, nesse festival estava Graco participou desse festival. Graco, né? Acho que o Tarcísio Lopes, saudoso Tarcísio Lopes também. Acho que o Caio. Nossa, foi tanta gente, o próprio Ricardo Augusto. E foi assim, lotado na Escola Técnica, foi um acontecento, né? Esse festival. Legal. Aí, Mona, foi em 74, isso, realmente, né? Eu ia fazer 14 anos. 14 anos. Em 74. Aí nesse trânsito aí, você ainda é uma garotinha, né? Então, mas ainda é garotinha, porque, se eu não me engano, você era de menor idade, né? Na época. Sim. Você em 78, 4 anos depois, né? Sim. Desse festival que você participou lá, você entra no outro festival. Você compete agora com uma canção sua, né? Cor de Sonho, né? Em 1978, no primeiro festival do Jovem Compositor Cearense, né? Pela Crédito Financeira. Na verdade, não foi assim, não. Na verdade, a Cor de Sonho eu lancei num evento que tinha aqui organizado pela Vânia Duma, do jornal O Povo, Sim. chamado Mulher, Maio, Mulher. Mulher, Maio, Mulher. A Vânia fazia... Antes de 78, né? Antes de 78, então foi um pouco antes, 76, né? por aí. Porque essa música eu lancei, eu tinha 16 anos, eu lembro. Então foi anterior, certo. Eu lembro que a gente participou desse festival da Vânia, ela fazia todo ano, no mês de maio, né? Uma vez aconteceu no Náutico Atlético Cearense, depois aconteceu no Centro de Convenções, eu sempre participava, ela me convidava. Maio, Mulher? Mulher, Maio, Mulher. Era só de mulheres, bem pioneira a Vânia aí, né? Cabeça já lá de fazer coisas com mulheres, com várias artes, multilinguagens, né? Inclusive tinha um concurso de contos femininos e eu ganhei esse concurso de contos femininos na época também. Ganhei em 78, eu acho. Acho que foi isso. Teria que dar uma checada, mas Cor de Sonho eu apresentei no Náutico, tocando guitarra, assim, uma guitarra
basicona, claro, né? Ali com mais duas instrumentistas, a Norma Gonçalves tocando baixo, e a Verônica tocando bateria. E a gente apresentou, né? E foi quando eu cantei pela primeira vez Cor de Sonho. O festival, na verdade, eu participei quando eu voltei da Massafeira. Participei de um festival que foi organizado pela Caderneta de Poupança Crédimos. Isso. Festival Crédimos da Canção. Para você ver como os festivais fazem falta, né? Acho que não sei mais, ninguém sabe mais, porque Eu não sei que você formato falou, seria hoje, né? não sei que As formato. coisas mudaram. Mudaram muito, né? Mas você vê o festival do Will, do rock, você, garotinha, apresentou. Agora o festival, o Náutico da Vânia Durma, né? Mulher mais mulher. Agora o festival, né? Porque esses Eram vitrines, né? Eram vitrines. Né? É porque esses festivais, tanto o da Vânia, o Mulher mais mulher, como o do Will, não eram competitivos, né? Não era apresentação, né? Eram apresentações, como a gente chama também hoje, né? Os grandes festivais, né? Apresentação. Que são mostras com vários artistas. São festivais de mostragem, né? Sim. Né? Legal. Agora, esse outro da Crédimos era um festival competitivo. Né? Você inscrevia as canções, inscrevia suas canções e concorria a prêmios, sei lá, e tudo, né? Que é uma coisa também da tradição lá dos anos 60, né? Uhum. E eu creio que a Mona está deixando uma deixa, muito maravilhosa para as pesquisadoras cearenses, né, do mundo, né, do Brasil. Esse festival deveria ser melhor pesquisado, porque mulher mais mulher, né? Sim, só de mulheres, sim. É um festival muito interessante. Uma pesquisa que eu creio que nunca foi feita aqui em Fortaleza. Quer dizer, para quem está pesquisando aí nas universidades, tem interesse, eu acho que é um grande tema de pesquisa. Festival só de mulheres. Bacana, né? Só de mulheres. Legal. Assim, era um barato, porque a gente às vezes tinha dificuldade para ensaiar, e a Vânia falava, ensaia aqui no jornal. Aí a gente... Vem pra cá, né? Eu me lembro de ensaiar no próprio Jornal O Povo, lá mesmo. Que legal. Aí, Mona, você uma garotinha, né? Você participa desse festival, da Crédimos e tal. E eu lembro que você foi muito aplaudida, né? Assim, nos jornais da época, você foi muito aplaudida, você, o Lúcio Ricardo. O Lúcio Ricardo foi muito aplaudido pela plateia. Impressionou muitos jurados, né? Assim, vocês foram muito bem quistos. E a própria Créditos Financeira, que patrocinava o festival, convidou vocês a fazer um show, né? Na própria Créditos, no teatro e tal, patrocinado por ela. Aí já toma um corpo diferente aí, Sei. né? Já aparecem muitos artistas que vão entrar na cena depois com Massafeira, e depois só no artistas profissionais, outros vão e deixam também. Não foi por aí a ideia? Né? Na verdade, Wagner, é interessante isso aí. Outra coisa também que imagino que já tenha gente pesquisando, mas que vale a pena também pesquisar, é que a Crédimos era um centro cultural, né? Já com essa. O Gilmar de Carvalho até fala isso, né? Fala de um pioneirismo, né? De patrocínio cultural, que não se falava também tanto, né? De uma marca patrocinar ser dona de um espaço, também multilinguagem, porque a Crédimos tinha um teatro de arena na Aldeota, né? Na esquina era Joaquim Nabuco com Santos Dumont, se não me engano, acho que era isso. Então tinha um teatro de arena, onde a gente fazia os shows de rock, né? Tinha uma galeria e tinha um cineclube também. Que legal. Era, né? Inclusive o Franzé Santos quem era a pessoa que organizou no festival. que organizava e que dirigia, né? Então, na verdade, foi até um caminho inverso, porque eu comecei fazendo os shows de rock lá e depois rolaram esses festivais, né? O festival competitivo já foi um desdobramento das atividades que aconteciam lá nesse centro cultural, né? Tinha umas mesinhas também, um ponto de encontro, né, da gente. Pois é, um banco, né? Uma caderneta privado, de poupança. E que tem toda essa preocupação com a cultura, né? Com teatro, com apresentação de rock e tal, enfim, de outros eventos culturais, e que aparecem muitos artistas. Hoje, só o Banco do Nordeste, né, que tem essa preocupação com apresentação cultural, shows, teatro e tal, que tem as datas, aquela coisa. Também outra grande indicação para que os bancos privados possam também se preocupar com isso, mas também não, né? Não mais. Isso é muito, muito triste isso, para a gente que trabalha com cultura, que gosta de cultura, né, mano? Mas assim,
E Mona, você era muito jovem. E você, na época, você era chamada de a musa dos roqueiros. O jornal fala isso, a musa dos roqueiros, né? Que já tinha começado lá atrás, com 13 Sim. anos, né? Ali no festival lá do FCE, né? Da Escola Técnica, né? E com o Will, aquele negócio todo. E também você fica como a musa, né? Sim. E como é que foi essa Isso aí, história de essa você... história aí é uma história do Cláudio Pereira, né? É? A gente Cláudio Pereira? sempre é Cláudio Pereira. Isso é uma coisa legal também da gente lembrar que tinha umas personalidades, uns agitadores culturais, jornalistas, né, e intelectuais, enfim, que eram pessoas muito antenadas e que escreviam e que eram assim os, né, os olhos da cidade, né, digamos assim. Então, pessoas como Cláudio Pereira, como Guto Benevides, né, eram pessoas que estavam ali de olho, acompanhando. E o Cláudio começou a me chamar de musa dos roqueiros. Óbvio. Só podia, né? O musa dos roqueiros, e escrevia sempre. E, puxa, devo ao Cláudio uma grande divulgação do meu trabalho na época, né? Ele tinha... Gilmar de Carvalho também. Então, a gente teve essa sorte de ter esse apoio, essas pessoas incríveis. Imagina, Gilmar de Carvalho, Augusto Pontes, né? o Gutinho, o Cláudio, pessoas que estavam ali acompanhando e divulgando o trabalho da valorizando gente. Valorizando, empurrando, né? Vai que você tem talento. Tudo né? que a gente fazia era noticiado. Sabe? O Cláudio juntava até um clipping para mim. Era incrível, né? Legal. Tinha um clipping do jornal ali todo, sabe, organizado do que saía. Então foi um momento, Wagner, assim, muito, muito, muito especial, Legal. né? E a gente tinha assim o espaço em que a gente se apresentava também, além do Teatro de Arena da Crédimos, era o Teatro da Insetu, né? O chamado Teatro da Insetu. Muitos shows, né? Muitos shows Sim. ali, né? Final dos anos 70, 80, muitos Sim. shows bacanas. Eu cheguei, inclusive, aí, alguns desses shows. Sim. Mas, mano, inclusive, essa musa dos roqueiros, inventada pelo Cláudio, ou não, o fato é que eu vi uma nota, não sei se foi, que o Marcelo Dolabella, do ABZ do Rock. Disse que você foi uma das primeiras musas da cena do rock, né, e do blues do Nordeste, né? Olha, quando saiu o livro do Marcelo, ABZ do Rock, né, eu fiquei, bom, eu não devo estar aí, né? Não devo estar aí, porque eu fazia rock no Ceará e tudo. Aí quando eu abri, né, que eu vi o meu nome em 2 verbetes, eu fiquei até emocionada. Eu falei, puxa, que legal, como é que esse cara soube da existência da gente, né, lá em Fortaleza, fazendo rock. Depois até conheci o Dolabella em Belo Horizonte, agradeci. E é bacana, porque é um registro. Um reconhecimento, né? E ele se dizia assim, fã do trabalho da gente, não só meu, mas do Lúcio Ricardo também. Então ele conhecia a gente. Eu achei isso incrível, porque é diferente de hoje, né? Das possibilidades que você tem de chegar nas pessoas, de encontrar, né? Tudo era mais difícil, né? De divulgação, tudo era mais complicado. Antes era tudo analógico. Tudo analógico. Era tudo... tudo mais difícil. Era tudo... Mona, mas aí em 79, você era de menor de idade, se não me engano, você participou do Massa Feira, né? Como a gente comentou há pouco. Levi, você pode mostrar aqui pra gente as fotos da Mona, ainda no Massa Feira, jovem, pra gente... Essa é do Massa Feira, né, Mona? Tem no Hotel Santa Teresa, né? No e você tinha o portão quê? do hotel. 19 anos ou menos? Eu ia fazer 19. 19 anos, 18, né? Uma garotinha, né? Aí, a outra também, aí né? também no hotel. Creio que você era a mais jovem do grupo, Era né? mais jovem. Era mais jovem, né? Do grupo. Era mais jovem. Pode passar outra, Levi, por favor. E essa aí... Essa aí é com o Lúcio Ricardo. Também em Santa Santa Gentil Teresa? Barreira. Gentil Barreira? Santa Teresa também. É porque o Gentil foi junto, né? Para fazer os registros, né? Para fazer os registros E foi muito legal ter um artista como o Gentil fazendo as imagens na lá equipe. Pois é.
registrando, E né? esse projeto, para quem não sabe, do Massa Feira Livre, era um projeto grandioso, de muitos artistas, né? Como a Mona acabou de falar, um fotógrafo que fazia os registros, né? Do disco, do álbum que seria lançado, né? Mas, Levi, volta só um pouco, Levi. E nesse evento da gravação, só o anterior, a gravação do Massa Feira, eram muitos artistas, né? Precisavam de uma logística, né? Os arranjadores, o estúdio, o horário e tal. E também para ter um controle sobre eles. Aí houve um fato, inclusive, em que o Lúcio Ricardo acabou sendo preso. Lembra essa história? Como é que foi isso? Tem uma história aí eu que não estava no dia, ficou viu? até uma coisa muito ruim, assim. Eu não estava no dia, mas o que eu sei são relatos, né? De que na época a polícia chegou a entrar no hotel e foi um negócio... A polícia não gostava de aglomerado na época, né? Aqueles cabeludos na porta do hotel. Cabeludos na porta do hotel, um aglomerado de artistas. O que vocês estão fazendo aí, tudo, né? E assim, de regime militar. Olha, foi uma coisa de terror e, para minha sorte, eu não estava no dia. Não estava, né? Não estava. Mas tem os relatos todos de quem participou daquilo e acabou sendo necessário que Ednardo, que as pessoas, né, resolvessem, para a coisa não ficar, se tornar muito pior, né, uma coisa mais... E a gente tinha naquela época esse clima da repressão, né? A gente estava sob a ditadura. Civil-militar, ditadura, né? Tudo dava medo, né? Tudo dava medo. Tinha medo. O medo hoje é diferente. Aquele medo é outro, outro, né? Outro medo. É outro medo. A gente só vai mudando de medo. Muitos medos. Né? E aí, Levi, a próxima, por favor, a próxima foto. Essa foto da época do Massa Feira ou não? Essa é da mesma época. Porque a Tete está ali, né? A Tete, é uma gravação. É a gravação. A gente foi nós fomos convidadas, eu, Aparecida aí, Tete, e Ângela Linhares, para gravar duas faixas no disco do Ednardo, A Manga Rosa e Lagoa de Aluá. E aí essa foto é da gravação. Que bacana. Né? Foto no registro muito bacana. Sim. Né? Puxa, imagina para mim que honra estar ao lado dessas duas grandes cantoras cearenses brasileiras. Ângela Linhares, né? Compositora também. Para quem não sabe, né? E Tete. A Tete, né? Ex-esposa do Rod, né? Assim, que tá no disco do Massa Feira, do pessoal do Ceará, inclusive, né? Ednardo, Rod e Tete, né? Como diz o Pedro Rogério, a ave mãe da canção cearense, e aí, né? Mona, com o Massa Feira, com toda essa experiência da viagem, uma viagem longa, né? Sim, tantos jovens artistas, outros mais conhecidos, o Ednardo já era conhecido, tal, que idealizou com Augusto Ponte o projeto, aquela coisa. E se você sentiu o que seria ser artista, ou você não levou muito a sério aquilo, ou já veio com a cabeça já mudada, querendo encarar a vida artística, como é que foi isso? Eu sempre fico pensando nisso. Essa memória, né? Como é que foi? Eu também penso muito nisso, porque isso, era jovem pra caramba, né? Muito jovem, não tinha nem 20 anos. Então, assim, uma entrada muito precoce no mercado fonográfico, já numa grande multinacional, né? A CBS, já gravando ali, sem ter, né? Assim, vivendo também as ilusões, o sonho, né? Depois eu até desenvolvo isso também no meu trabalho, eu escrevo, tem a música Cidade Blues, que é do disco Cidade Blues Rock nas Ruas, que eu falo isso. Tem uma música Cidade Blues que é meio autobiográfica, né? Que eu falo sobre eu volto ali no passado e falo como é que era essa sensação e era dentro de um outro contexto, né? Tudo muito diferente. Então, eu acho que ali, eu especialmente, eu pensava muito de estar num momento de muita diversão, de estar, né, num momento especialíssimo, né, de muita sorte, de estar no meio daquelas pessoas né, talvez não tivesse nem a consciência da complexidade do que muito, era né? aquele álbum. Eu estudava no Colégio Cearense, eu fazia, né, a gente chamava de segundo grau na época, segundo grau. Estava no terceiro ano do Colégio Cearense, e eu lembro quando eu fui falar para o irmão Valentim, que eu ia, né, que era o irmão Valentim,
e Colégio Marista. E aí ele falou, você não vai voltar mais. Eu vou voltar, sim, eu volto, eu vou ali gravar, mas venho já, né? Aquela coisa. Eu acho que o irmão cantou um pouco a bola, né? Você vai enveredar para Mas outro eu lado. acabei fazendo vestibular, né? Voltei, eu tinha essa coisa... E passou logo para a comunicação? Logo Passei logo, de cara. Quando você voltou, você passou para a comunicação? Sim, já passei. Então passou a Nem ter eu acreditei. Passou a conviver com dois mundos, né? Da Universidade Federal, que era o outro centro, né, ativo de cultura, né, de arte, como ainda hoje é, mas na época era muito mais intenso, né, na verdade. E o ambiente da música, já aquela experiência de disco e tudo, CBS, gravação, né, com artistas, né? Com o Fagner, que na época ele dirigia o selo Epic, né, diretor, da CBS, né, que abriu as portas também para poder levar esse projeto do álbum, né, do Ednardo, do Augusto Pontes, levar todos esses jovens, né, para fazer essa gravação. Uma tremenda sorte estar ali conhecendo Petrúcio Maia, a vida ficou agitada, Brandão, não foi? Augusto Pontes, né? Convivia com essas pessoas assim, né, grandes poetas, que muita gente desejava, né? Conhecer, né? Nossa, E você estava ali com Estava ele, ali, né? Vivendo aquele momento, né? Era a minha contemporaneidade, era aquilo ali, de estar com aquelas, de conviver com aquelas pessoas e aprender com elas, e ao mesmo tempo com a cabeça assim, né, de uma pessoa jovem que está descobrindo ainda as coisas, né? Não sabe, as mazelas do mercado fonográfico, sei lá, não sabia nada disso, eu estava ali querendo me divertir, cantar com meus amigos, né? A vida ficou intensa, foi muito intensa. Sim. Né? Quando eu volto para Fortaleza, né, eu realmente, como eu falei, fui gravar e voltei, fui fazer realmente o vestibular, e a comunicação para mim abriu um outro mundo, um mundo muito interessante também. Pronto. E aí é aí que eu quero chegar. Com a universidade, com esse contato, foi aí que você teve uma determinação mais pela música, ou você se formou, aí depois de formada, música e formatura ali, e quando foi que você percebeu que não, eu acho que eu vou caminhar pelo lado da arte mesmo? Como é que foi isso? É tanta coisa que influencia a gente, né, Wagner? Porque eu sou filha de uma mulher muito trabalhadora. Minha mãe também é pioneira nisso. Já nos anos 60 ela já trabalhava, era funcionária pública. Minha mãe Rita, saudosa mãe Rita, querida. E eu acho que minha mãe deixa esse legado, sabe, do trabalho e assim do pé no chão para manter as coisas. Eu sempre fui muito sonhadora e tudo, mas eu acho que teve esse lado da minha mãe de manter as coisas assim se vai se joga com a rede, né, e tal. Então assim a música sempre foi uma paixão, um sonho, né, a arte mesmo, né, você ser artista, mas eu não queria que a vida fosse tão difícil, tão no sentido da sobrevivência, de não poder fazer as coisas, de uma precarização mesmo, né? Eu acho que a comunicação, o fato de escrever também me deu essa base para o jornalismo. Com certeza, naquele tempo para a arte, né, para gravar era uma complicação, Sim. Não tinha gravadora, não tinha essa facilidade de hoje, enfim. Mas na verdade, as coisas nunca estão fáceis, né? Aliás, eu tenho uma música que fala isso, Imagine Nós. Eu falo, as coisas andam sempre muito difíceis para quem canta e para quem ama. E né? É isso mesmo. É uma música dessa época também. É verdade. Fáceis nunca estão, então, nunca foram, mas eu acho que era uma forma mais, para mim, de um ponto de vista mais concreto, ter uma profissão no jornalismo, na publicidade, né? A ideia da sobrevivência, você tem que sobreviver, você tem que ganhar um dinheiro. E nunca deixar a música, né? A música sempre é aquela atividade do coração, da paixão, né? Mas aí, onde eu me sinto feliz, mais feliz, eu diria. Mas aí, Mona, você, com tudo isso, você se determinou em um momento. Se eu não me engano, você passou uma temporada na Alemanha e você passou 28 anos em São Paulo. Sim. Então, esses 28 anos em São Paulo,
dedicado à música, ou à música de novo, e à universidade ou às letras, ou como jornalista em São Paulo? Como foi esse período de 28 anos? Foi jornalismo, música também? Tudo junto. Tudo junto também. Tudo junto. Qual foi a experiência mais importante de São Paulo? Que artistas, que lugares? Sim. Como é que você sentiu essa complexidade do ser artista, Sim. a condição do artista, né? Da condição do músico, do artista, que é uma condição delicada, por muitas vezes a gente sabe disso, né? A gente vai ler as biografias, certo? Sim. Sempre a coisa que você falou, acabou de falar, é uma coisa sempre muito difícil, muito árdua, às vezes, né? Sim. É uma coisa tensa, né? Que às vezes eu não acredito que esse cara foi ser artista com toda essa problematização, tudo para conseguir, né? Mas como é que foi isso, assim? Você dizer para a gente aqui um pouquinho, essa situação de você estar na sua terra e mudar, especialmente para essas cidades, né, Rio e São Paulo, porque são cidades que concentram ainda, né, muitas pessoas, e isso é fascinante. Você sabe que você vai encontrar pessoas do Brasil todo, inclusive do mundo todo, né, pessoas que estão fazendo arte, fazendo música. Aí você sente realmente a diversidade cultural do país. Né? É exuberante, né? O tempo que eu morei em São Paulo, conheci muitas pessoas, novas parcerias, né? Estudei mais também, aprendi muito, mas ao mesmo tempo também, quando eu fui, Wagner, eu tinha acabado de me formar em comunicação, então às vezes eu fico pensando assim, puxa, eu não pensava que eu era tão planejada, organizada, porque realmente eu não pensava nisso. Você seguiu um pouco do conselho da mamãe, né? Pois é. Eu sempre fui uma pessoa mais intuitiva, mas é engraçado que hoje eu fico vendo a minha trajetória e falo assim, nossa, eu até fui organizada. Eu não fiquei no Rio, na Massa Feira, tipo assim, tô aqui, gravei né, uma música na CBS, eu sou artista, agora tô resolvida. Não fiz isso. Pé no chão, né? Que bom que eu não fiz, porque eu não tinha realmente maturidade, não tinha condição de ficar no Rio com 19 anos, né? Não sei que eu tivesse uma base familiar lá, coisa que eu não tinha. Você precisa, não dá, né? É muito complicado, né? Ainda mais para viver de música também, para tentar a música. Não, eu voltei, fiz a faculdade, fiz 4 anos. 4 anos depois na festa de formatura, faz um show no Teatro da Insetu, um show chamado Emoções Perigosas, e aí... Você parte para as Emoções Perigosas. Inclusive com meus professores na plateia, a Dizia Sá na plateia. Aí você parte para as Emoções Perigosas. O pessoal está indo embora, né? A Dizia, Gilmar. Gilmar de Carvalho na plateia, Augusto Pontes, olha que plateia, Teatro da Insetu, dizendo tchau. E aí vou para São Paulo, mas também pensando em ter uma base ali, sempre a segurança de ter um trabalho no jornalismo. E assim, foi interessante porque eu cheguei e dei logo sorte de conseguir muitos trabalhos em redação. Trabalhei em várias revistas e jornais, trabalhei no Meio Mensagem, que era um jornal que na época eu lia quando era redatora da Escala, porque depois, além do jornalismo, né, eu passei pelo Jornal Povo, passei pela TV Manchete, tive um programa na rádio universitária, essa é a minha experiência no jornalismo, né? E aí, a convite do Augusto Pontes, eu fiquei ainda 2 anos na redação da Escala, publicidade, que o Augusto era diretor de criação da Escala, né? E fiquei lá. Então, na época, eu lembro da Escala, eu lia o Meio Mensagem. Quando eu fui para São Paulo, eu fui editora do Meio Mensagem. É muito interessante, bom, né? Essas... Né? Agora, valia a pena para o outro lado, intelectual. Sim. A profissão que você escolheu, de forma institucional, né, ali da agora, eu acho incrível quem realmente sempre se dedicou só à música. Eu sempre tive essa cabeça um pouco mais dividida nos interesses, interessada em outras coisas, né? Interessada na comunicação. Né? Sim. Coisa mais holística do mundo. Né? Muito ampla. Amplia, assim, né? O conhecimento da universidade, intelectual. Né? Fantástico. Aí, Mona, você são 7 discos, né? São 7 discos. 7 discos, Você não trouxe o primeiro, mas não trouxe o primeiro. Elevi, a gente pode mostrar o primeiro disco da Mona, por favor?
Esse é o primeiro disco, né? Esse é o Monagadelha. primeiro, foi lançado pela gravadora Movieplay em 1996. 96. É. 96. Desse disco, Mona, qual é a canção que você tem mais, que você acha mais legal? Assim, no disco sempre tem uma canção que a gente pega mais a gente, que a gente pega o violão, gosta de tocar na primeira, né? Você vai tocar, Sim. né? Tem algum especial? Esse ou disco todas são ele é especiais? muito especial para mim porque é o primeiro, Primeiro, né? e a maioria das canções né, Pessoas. são minhas, Letra né? e música. Letra e música, a maioria. Tem 2 regravações, né? Tem a regravação de Engazeiras, do Ednardo, e de Sinal, que é uma música do Edivaldo Santana e do Gildo Passos. Beleza. Então é interessante porque são aquelas composições que eu vinha fazendo desde, inclusive da época da Massa Feira. Estavam ali guardadas na gaveta, né? Abriu a a famosa gaveta. E aí convidei o Alexandre Fontanetti para produzir. E foi muito feliz essa produção, porque a gente teve participação de mais de 20 músicos de São Paulo, né? Boa. Eu estava conhecendo as pessoas e chamava. Então, assim, Bocato, Vera Figueiredo, Gramani, o Silvio Mazuca Júnior, né? Muito bom. Mané Silveira, sabe? Músicos extraordinários que participaram. E eu fiquei muito feliz com esse disco, né? Com essa. E o primeiro, regravei Cor de Sonho, que eu tinha gravado na Massa Feira. Cor de Sonho está aí também, Sim. né? Massa Feira. Legal. Sim. E esse aqui, eu levei o segundo disco, que está aqui também, né? Esse é o segundo disco, tá? Que é o Monagadelha, né? Tudo se move, né? Tudo se move. Tudo se move. Né? A gente se move, a Mona se moveu e se move. Tudo se move. Você que é historiador é inspirada no Bauman, Zygmunt Bauman. Sim, Tudo se Zygmunt move. Bauman, e sociólogo. Legal. E esse disco aqui também traz muitas canções suas ou tem parcerias? Tem canções. Eu estava olhando, tem muitas canções suas, né? Letra e música, autorais. De parcerias também, regravações. Eu regravei Bloco da Solidão, né? Bloco da Solidão. Do Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Tem a música Sandenis Ceará, que é do Valdo Aderaldo e do Celso Gutfriend, que é uma música que rodou o mundo, roda o mundo até hoje. Ganhou um remix de um produtor italiano e ele colocou essa música já numas mais de 30, 40, sei lá, compilações no mundo todo. Se você botar lá Sandenis Ceará no Google, você vai ver mil é exagero, mas um monte de compilações com essa música. Legal. E é um disco também importante para mim, porque eu acho que é um momento que eu queria experimentar muitas coisas. Por exemplo, ter muitos produtores trabalhando junto. Então, são 6 produtores que estão comigo nesse disco. Inclusive, Wagner, a gente acabou de lançar, está nas plataformas, um EP comemorativo dos 20 anos desse disco. Isso foi uma ideia do Fernando Moura. Fernando Moura é um grande parceiro, um grande 2004, músico. Né? 2004. 2004, não é isso? 2004. E o Fernando foi um dos produtores. E ele sugeriu... 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Falei, Fernando, o disco está fazendo 20 anos, podia fazer algumas coisas, né? Vamos fazer outros arranjos. E ele fez arranjos, eu fiquei assim, encantada. Parecia outras canções, né? Outras canções. Ele fez, são, né? A gente, inclusive, lançou num show no MIS, né? Ele veio para cá também, o Fernando, e a gente lançou em novembro de 2024 esse EP e está nas plataformas. Legal. Tem participação de 2 grandes artistas, a Sucena e Munkenzo. Pronto, fica a deixa, pessoal. O disco vamos ouvir. Tá nas plataformas, né? E você pode acessar. Mona, e eu acho essa ideia de fazer um disco com muitos produtores, arranjadores, eu gosto. Tem artistas que não gostam, né? Acha que deve colocar só um produtor, que o disco teria a cara mais deles. Né? Eu não, Sim. Acho que é legal você diversificar cada música de acordo com cada aptidão de cada produtor. Foi bem legal essa experiência. Foi muito legal. Dá uma roupagem, uma percepção de sonoridade, de visibilidade, de audição do disco, que pega. Eu acho legal. Tem gente que não gosta muito, muita artista Para mim foi um momento, uma experiência fascinante. Acho legal. Os produtores foram o Fernando Moura, o Malsati, que era um DJ também em ascensão em São Paulo. Infelizmente
faleceu, né, também em 2004, Uhum. precocemente, uma perda terrível, mas um DJ Malsat, ele inclusive tem um álbum dele também que é belíssimo, né? Uma música que eu diria meio uma eletrônica instrumental, uma coisa muito bonita de Faz a do fusão, Mal. né? E ele trabalhou comigo nesse disco. O Álvaro Fernando também. O Álvaro fez uma música para mim chamada Felicidade para mim, que foi para mim, né? Felicidade para mim, que ele fez, me deu de presente para cantar. Ele que produziu. E é uma música também que é engraçado as curiosidades. Quando você é artista independente, você sabe exatamente onde você está, onde você reverbera, né? Então essa música, por exemplo, toca muito em Santa Catarina, em Florianópolis. É mesmo? Felicidade para mim. E entrou na trilha sonora da minissérie Meninas do Benfica, Foi? né? Que foi, trabalhei com a diretora Roberta Marques e também com a Luciana Vieira, e elas escolheram essa música para ser a abertura da minissérie. Então é um disco cheio de histórias, as músicas, né? Além das 6 pessoas, tem ainda eu não citei, o Paulo Bira, que é outro produtor, o Rob Colella, que é o italiano que fez a produção. Sei. Também. Quem mais? Falei os 6, Álvaro, Alexandre Fontanetti também. Alexandre produziu uma música que é A Última Guerra, que é do Loborges, parceria com Samuel Rosa e Rodrigo Leão. Então é muita a famosa um monte de referência, né? O famoso caldeirão de referências. Mas isso é muito bom, eu gosto dessas referências, desses arranjadores, sim, dessas participações, como eu falei há pouco. E esse disco aqui mostrando a Mona roqueira, né? Sim. Que parece, né? E o nome, né, também. Aqui a Mona com violão, né? De outra forma, né? Assim. Essa foto é do Gentil Barreira. Gentil Barreira? E é ali exatamente, muito boa, né? Naquela região. Muito boa a foto. Ali do lado do Passeio Público, sim. João Moreira, por ali. Porque quando a gente conversou, eu e o Gentil, eu pensei a gente podia fazer, como pelo próprio título do disco, Cidade Blues Rock nas Ruas, e era um pedaço que eu andava muito, né? Andava muito lá com o Lúcio Ricardo, com o Sigbert, Franklin, com Perfume Azul, né? Então eu pensei, a gente podia fazer alguma coisa que remetesse a essa memória desse lugar. E o Gentil, com o talento dele, né, me levou ali para a calçada da Santa Casa, né? Ali. E foi uma tarde muito também divertida, né? Que maravilha. E também ficou muito bonito. Nostálgica, lembrando as coisas da época. É verdade. Falar em nostalgia, eu vou já falar sobre isso, sobre essa ideia da memória também, Mona. E aí você, como jornalista, como escritora, que também já comentou com a gente aqui que você sempre andou de mãos dadas, né? Seja a comunicação, isso de mãos dadas, né? Comunicação com a musicalidade, quer seja em São Paulo ou aqui, enfim, né? Você sempre fez isso e faz, creio ainda. Mas assim, você revisita isso, você volta à universidade para fazer um mestrado em comunicação, né? Assim, sim. E você volta à universidade. Eu achei interessante isso. Você volta e o tema é muito interessante. Por quê? Porque o tema que você aborda é exatamente um tema de um grupo que cantou, né, no festival do Jovem Compositor Cearense, o festival da Crédimos Financeira, né? E você volta com um tema, né? Perfume Azul, Rock e Transgressão, Fortaleza anos 70. Que, de certa forma, creio eu que volta à sua memória, né? Assim, dos festivais, daquele período que a gente estava comentando há pouco, né? Um livro muitas fotos, né? Muito bonito, né? Foi editado pela Fundação Valdemar Alcântara. Muito bacana, muito bem elaborado, né? Escrito, enfim. E que volta essa memória toda, né? Da Mona, final dos anos 70, aquela coisa toda, né? Isso foi muito legal, né, essa convergência aí da comunicação com a música, eu poder fazer um mestrado em que a minha pesquisa
foi a época que eu vivi, né, aquele Foi. momento do rock and roll em Fortaleza. Da sua vida, do seu momento. Então você volta essa memória, você revisita isso, né? Então a pergunta é simples, ou não, né? E aí, como é que foi essa volta para revisitar a memória do passado, do começo de tudo, de Massafeira, de festival da Cred, música financeira? Como é que foi isso? Como é que foi essa Eu volta? acho que essa época e assim, quem a gente, digamos assim, quem eu fui, continua comigo, né? Isso ainda, né? Ainda tenho aquela A essência? a essência, né? Essa é a palavra, né? Sou ainda aquela garota, digamos assim, porque eu falo na música Incorrigível, né? Incorrigível é uma música só também para ilustrar isso. Quando eu fiz essa música Incorrigível, eu fiz porque eu estava falando com o Lúcio Ricardo, e eu falei, Lúcio, vou fazer um disco com muito rock and roll, que vai ser esse Cidade Blues Rock nas Ruas. E ele falou assim, Mona, você continua incorrigível. Aí eu fiz a música. Eu continuo aquela mesma garota, eu falo na música isso, né? Então aquele espírito, né? Sonhador, da poeta, da vontade de mudar o mundo, que as coisas possam dar certo, que as pessoas se amem, aquela coisa toda, o espírito paz Ainda e tá amor, dentro, e tudo né? continua. Então, na verdade, mesmo morando fora, morando em São Paulo todo esse tempo, o Ceará, a minha vida, a minha juventude, Que é a identidade, sempre né? esteve comigo, né? Nunca saiu daqui, né? Que é a A minha identidade. história, ela está incrustada, né? Ela está dentro de mim, e quando eu faço música, ela vem, ela emerge, né? A minha história está aí, né? E é muito interessante você pensar isso, você ter uma história para contar, né? E quando eu voltei para E uma boa Fortaleza, história, né? Tenho que contar uma boa e história. muitas histórias, né? E quando eu voltei para Fortaleza, que foi para assumir a coordenação do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema, onde eu fiquei 10 anos, eu já vinha num movimento muito grande de proximidade com a cidade, porque eu tinha feito um disco Praia Lírica, que era um repertório todo de compositores do Ceará. O próprio Cidade Blues Rock nas Ruas, com parceiros da época, com amigos. Então, assim, essa volta, esse movimento de voltar para a cidade já estava, né, se configurando. E aí, muito amiga do Gilmar de Carvalho, Gilmar sempre falava assim, olha, o mestrado aí, hein? Tal. Gilmar foi um grande incentivador, não só Volte para casa, volte para casa. mas de muitos e muitas gerações aí, de jornalistas e de pesquisadores, né? E o Gilmar, ele falava muito para eu escrever essa história do Perfume Azul, a minha história, que inclusive fiquei devendo o doutorado porque eu não fiz. Né? Mas grande incentivador. E eu percebi que era um momento certo, o famoso momento certo. Foi agora, muito legal. É agora. A convida, me alertou, e eu estou aqui. Né? O Gilmar foi muito simpático, muito gentil comigo. Eu conheci, não fui aluno. Muito interessado. Eu não fui aluno né? do Gilmar, na verdade. Né? Eu estava no mestrado em História Social. Sim. E aí soube do livro dele, das pesquisas, fui atrás e acabei tendo contato com ele, fui falar com ele. Sim. E ele simplesmente abraçou a causa, me deu muita força. E deu vários sempre preocupado textos, com a memória, né? Sabe? Sempre. Passou a me tratar com um carinho tão grande. Eu nunca fiz nada com ele para me tratar tão bem. E quando foi um dia eu cheguei de eu estava pensando, será que você podia, não sei como é que você vai reagir a isso, fazer a apresentação dele? Eu disse, faço com o maior prazer, isso é um prazer, né? Corra boa, né? Mas, Mona, aí você passou, eu acho que 10 anos foi como coordenadora do Laboratório de Música da Convivendo Iracema das Artes. Com projetos de música nessa música. escola fabulosa. Isso, escola fabulosa. Eu te pergunto o seguinte, com essa experiência de produção, de produtora da escola, do laboratório, né, da Escola das Artes, Iracema das Artes. Porto Iracema das Artes. Porto Iracema das Artes. O que você percebeu em relação à música produzida hoje?
Você deve ter contato com muitos artistas, muitos jovens artistas, muitos projetos, muitas cantoras, cantores, compositores jovens e tal. Como é que você viu isso? Assim, como é que você vê isso, esse contato? Você deve ter feito muitas audições, sim, demais, ouvindo shows, demais. né, e tal, ensaios, aquele negócio todo. Como é que você vê essa cena da música cearense, música cearense, música brasileira, mas produzida aqui? O que tem de novo? O que você não gosta muito ou gosta? Que você não acha legal? Enfim, o que você percebeu com tudo isso, afinal? Foi uma experiência intensa, né? Intensa mesmo, porque muito apaixonante acompanhar tantos projetos, mais de 50 projetos que eu acompanhei, né? De projetos de criação, que são laboratórios de criação e o muito interessante é porque são laboratórios de multilinguagens, então tem música, teatro, dança, cinema, né, artes visuais. Então, além do pessoal da música, você está ali também convivendo com outras artes, com outras artes, dialogando, né, com outras artes. Incrível, né? E poder convidar grandes artistas para que venham para cá palestras, um bate-papo, desenvolvam as tutorias, as chamadas tutorias e tudo. Enfim, são 10 anos de muita história. Eu até fiquei muito honrada de ter sido convidada pelo um congresso que aconteceu na ECA USP para falar desses 10 anos da Porto Iracema, o congresso da Performus, né? E que aconteceu em setembro de 2024. E foi uma honra para mim falar desses 10 anos da Porto Iracema. A cena musical do Ceará me entusiasma demais. Eu sou uma grande entusiasta da cena. Eu adoro conviver, eu adoro tocar junto com pessoas jovens e veteranos e sabe, sentir essa convivência. Entusiasmo com tudo isso, né? Demais. Você sabe que uma das pessoas mais incríveis que a gente, na época, trouxe para Porto Iracema para fazer tutoria do grupo Cheiro do Queijo, e hoje, mais depois que eu já tinha saído, ele faz tutoria de um grupo chamado Pira Coletiva, é o Russo Passa Pulso, que é um artista, né, do Baiana System, que tem uma visão, o Russo é tão visionário, aquela filosofia dele de perceber as coisas com uma agudeza, né, e com uma forma poética também de falar as coisas. Ele ficou muito empolgado com a cena cearense, né? Ele fala da cena cearense com uma admiração, com um respeito. Ele acompanhou, por exemplo, leu o livro da Massafeira, acompanhou sabe, entendeu o processo, essa história toda, o processo histórico da Massafeira. E é tão bonito ver um artista de fora, né, com esse olhar, reconhecer o olhar de fora, né, reconhecer o valor, reconhecer, né? E perceber, e eu estou com ele nessa de achar, de ver a música do Ceará hoje como uma força propulsora, como que bom, um mar de possibilidades, né? De compositores novos, e também ver os meus colegas veteranos junto, porque, né, é a moçada nova, mas tem a moçada que já está aí há muito tempo também. Está na batalha, eles estão nativos, né? Estão produzindo, estão nativos. Sim. Que legal, Mona. Mona, é um prazer te receber aqui. Agradecer a gentileza da presença da Mona, essa grande artista, compositora, né, cantora, produtora, jornalista, enfim, escritora, está aqui com a gente, né, nesse bate-papo super legal, super agradável. Abraço a todos. Estamos chegando ao fim do Entre Nós, né, o programa de cultura do Jornal Opinião. Grande abraço a todos e até a próxima. O programa Entre Nós é um oferecimento de BQ, unindo energias para ir mais longe.